Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje vamos conversar sobre o Enem e suas funções. E para isso, contaremos com a contribuição do Reinaldo Fernandes, que é graduado, mestre e doutor em Economia. Foi presidente do INEP-MEC de 2005 a 2009. Atualmente é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Ribeirão Preto. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Então, vamos falar um pouco sobre o Enem. Qual é a função ou quais são as funções do Enem? Olha, o Enem, a principal função é uma avaliação do ensino médio. Tá? Então, serve para ter uma avaliação e como uma prova de avaliação, ele serve como indicador para as universidades, para a sua seleção, e também funciona como um sinal para as escolas do que vai ser cobrado, coisas desse tipo. Então, toda avaliação tem um papel para frente, né, o uso para frente, quem precisa dela, escolas, é usado também para mercado de trabalho, para certificação profissional de ensino de EJA, e também serve como orientador, é uma função, a potencialidade de exames desse tipo, de sinalizar para a escola aquilo que é mais cobrado, né? Evidentemente, nenhuma prova é capaz de pegar todo o conteúdo da escola, mas sinaliza elementos mais importantes ou que são mais cobrados. Assim já era com os vestibulares e assim são em avaliações de ciclo, de final de ciclo no mundo inteiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha e assim por diante. No início era o provão. Não, o provão ele era lá do ensino superior, né? Então o provão é ensino superior. O Enem já começou como Enem. O Enem já começa como ensino médio, é o final do ciclo da escola básica, Verdade, né? eu fiz confusão. E o Enem, no início, era meramente avaliativo, né? Sim, ele não tinha essas funcionalidades. Ele surgiu com uma prova voluntária, que até hoje é voluntária, né? E as primeiras edições tinham 100 mil alunos, hoje está com 8 milhões. Mas ele foi ganhando essa função independentemente do movimento do próprio MEC e do INEP. Quando foi feita a mudança em 2009, ele já era muito usado por muitas escolas particulares e muitas escolas públicas. A minha universidade, a USP, já usava o Enem, antes de 2009, como uma parte da nota, já era usada. Então, a USP usava isso? Usava como uma partezinha da prova para quem quiser. Sim, sim. Era uma pequena parte. Então Depois, com os problemas que ocorreram nas avaliações, parou de usar, né? Um atraso que ocorreu. O problema é que quando teve a mudança, a prova era um dia só, era uma prova só, agora são 2 dias, a prova ficou muito grande, atrasou um pouco, é divulgado um pouco mais tarde. E foi esse o motivo que a USP parou de usar, ela queria mais cedo, ela precisava de mais cedo o uso, pelo menos assim que eles alegam, mas ela está voltando a usar esse ano, vários ingressos pelo próprio Enem. Agora em 2016, a USP volta a usar. Aliás, houve uma divulgação incorreta da competitividade, né? Foi divulgado que o curso de Psicologia aumentou muito a sua concorrência, né? E, de fato, pelos dados, é maior do que a concorrência da medicina. Porém, como se explica isso? Não houve uma explosão de candidatos para a USP, mas houve uma diminuição de vagas no vestibular, de 70 para 49, porque 21 vagas estão destinadas as unidades, para o Enem. Então, houve uma confusão de divulgação. A minha unidade reservou 10% das vagas pelo Enem. Então, as unidades tomaram essas decisões, então não é homogêneo dentro da própria universidade. Tem algumas unidades, acho que poucas, que não usam, mas a grande parte vai usar. Na minha própria unidade, 10% das vagas estão reservadas para o Enem. Então, o Enem, de uma avaliação, se tornou um grande, não sei se a gente pode chamar,
vestibular? Então, eu acho que essa separação, eu não acho tão produtiva. Toda avaliação de final de ciclo, ela está para vir lá para trás, mas eu posso usar ela para frente. Eu quero as pessoas podem usar exames para emprego, para ingresso na universidade. Veja, o que a universidade gostaria, a maioria das universidades gostaria, é captar os seus melhores alunos potenciais. Tá? Então, ela precisa de sinais disso. O que a gente usa são as provas. Não é, por exemplo, podia ser uma parte. Por exemplo, nos Estados Unidos usam vários outros critérios as universidades americanas. Você tem o SAT, né? Tem o SAT e você tem entrevista, eles olham currículos. Tem um outro problema que é um certo mistério nos Estados Unidos. Ninguém sabe como eles escolheram aqueles alunos. Né? Você tem notícia que Harvard conta... Tem um comitê, eles decidem, eles não te contam como eles decidiram. Qual é? Tá. Mas a ideia é que quem for bem nessas provas, em tese, pode sinalizar um aluno potencial. Então, essa é a avaliação importante. Agora, a avaliação também serve como um indicador para a escola. Olha, é aqui que nós estamos cobrando. Então, como eu tinha antes, eu fazia o Enem e falava, o Enem é para avaliação da escola. E o que vale para entrar na universidade é o vestibular. Quando eu faço isso, quem dita o que tem que ser feito na escola eram as universidades nos seus vestibulares descentralizados, que nem pensava nessa função da prova. Então, era feito. E nós tivemos provas, o nosso ensino médio, não é só por causa disso, mas muito essa coisa enciclopédica dele vem muito da natureza que os vestibulares fizeram. Claro. Porque as escolas, principalmente as melhores escolas, elas não têm como sair fora daquilo que é pedido no vestibular, porque elas estão preocupadas com o desempenho de seus alunos. Os pais desses alunos também estão. Então ela não pode fugir muito. Então o vestibular, o descentralizado, era quem ditava, quem indicava o que tinha que ser dado. Claro. Tá certo? Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Então, todo lugar no mundo tem uma prova de final de ciclo que serve para avaliar e serve para o aluno e serve como um dos indicadores para frente. Talvez algum outro curso, uma segunda fase de um vestibular pode ser necessário, mas eu acho que grande parte, o Enem cumpre, pelo menos para a grande maioria dos cursos, quase tudo, e para uma primeira fase, eu acho que serve muito bem para todos. E, evidentemente, a gente precisa evoluir na prova do Enem, podemos até explorar isso, mas isso é uma grande vantagem para os alunos ter um único exame do que ter uma multidão de exames descentralizados, coisa que não existe em lugar do mundo, esse monte de vestibular como nós tínhamos aqui, separados. Claro. Uma maratona, o aluno faz 8, 7, em algumas áreas. Tem 13. E ele fica o tempo inteiro fazendo prova, né? E não pode fazer tudo, porque não pode viajar. O Enem, na verdade, você faz aqui em São Paulo, pode prestar para uma universidade fora, etc. Então, claro. Acho que tem que ser a mesma prova e a gente tem que... Agora, a gente devia estar mais preocupado, nossa sociedade, o MEC, com o papel indicador do Enem do que seu papel selecionador. Dado que ele faz bem o primeiro, ele pode ser usado para o segundo. Sim. Então, essa eu acho que é uma questão importante. Todos os vestibulares, os editais vestibulares, começavam assim. A função do vestibular é avaliar o ensino, o conteúdo aprendido no ensino médio. E sabemos que os grandes vestibulares não tinham nada disso. Eles impõem um conteúdo necessário, não sei se é necessário mesmo, e o que acontecia é que as escolas, como você falou, se adaptavam a isso. Quando o Enem avaliava apenas o ensino médio, ele não valorizava tanto o conteúdo e valorizava mais o raciocínio, a dedução e as competências, como eram definidas, como um produto real do ensino médio. Quando ele se transforma, parece que ele volta a cumprir essa função de exigir um conteúdo que a maioria dos alunos não tiveram no ensino médio. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a abordagem do Enem lá no início, ela é uma abordagem inovadora para a época e que eu gosto. Na verdade, nós temos provas internacionais que têm essa mesma embocadura, o PISA tem um pouco isso, ou seja, Sim. avaliar a escola do muro de fora dela, ou seja, que competências e habilidades ou conhecimentos
que são desenvolvidos na escola ou que podem ser desenvolvidos, aprimorados na escola e que servem para o mundo do dia a dia. Não profissional, pode ser profissão, mas não para a formação de ofício. Então, essa ideia, e o PISA, para mim, é a melhor prova nesse sentido. O Enem vai o Enem é anterior até o PISA, mas tem essa mesma orientação, que era uma coisa que discutia lá atrás. Nossa, a escola... Porque uma coisa eu falo, tenho matéria, tenho os conteúdos de matemática. E vamos dar isso. O matemático pensa assim, né? Agora, ou seja, qual desses conteúdos a gente tem uso dia a dia? Por exemplo, no PISA não vai cair nunca para alguém somar uma matriz, porque não tem problema no dia a dia que eles conseguem pôr nisso daqui. Então, é a contextualização que determina os conteúdos que são pedidos. Não tem prova sem conteúdo. Não é possível tê-la. Então, é a seleção dele, essa é a ideia do Enem. O Enem inicial, ele tinha ele era uma prova muito simples, tá certo? E cobria coisas basicamente de raciocínio matemático e interpretação de texto. Por exemplo, não tinha história, não tinha ciência, tá? Tinha uma questão contextualizada lá na Roma. Mas ninguém precisava saber da história de Roma. Você vai lá, olhava a questão... O próprio texto já trazia a referência. Isso, como sinalizador que provas para o ensino médio, eu acho que era uma deficiência. Então, acho que a mudança foi importante. Eu acho que essa mudança foi importante e ela devia ser continuada. A gente devia estar sempre discutindo isso. Tá? Então, eu estava no INEP quando foi feita essa mudança. A ideia que era uma primeira matriz que juntava mais conteúdo, mas com a mesma abordagem e que fosse sendo discutida, porque, na verdade, nós estamos sinalizando que escola a gente quer. Isso... Tem várias pessoas que pensam diferente, isso tem que ser de alguma forma negociado, tem que ser discutido e acho que essa discussão no Enem parou um pouco, espero que retome. Dada a questão que a logística dele se tornou uma coisa muito grande, avassaladora, então acho que todos os esforços têm sido feitos para garantir esse lado. Então eu acho que não haja... Porque é muito fraude, divulgação anterior de vestibular. Então, essa discussão logística tornou a discussão de conteúdo da prova, da abordagem da prova um pouco secundária. Eu acho que tem iniciativas no próprio INEP hoje de retomar essa discussão. Seria muito importante que a gente retomasse. Evidentemente, precisa resolver algumas coisas na parte logística que tem sido difícil fazer. E o Enem tem sido usado, né, para o ProUni, para... a avaliação do programa de cotas no SISU, nas faculdades federais, e isso atrai uma quantidade imensa de candidatos. Fora que quase todas as vagas das faculdades federais são disputadas pelo Enem através do SISU. Isso. Quer dizer, a pergunta é, será que o Enem vai cumprir a mesma função ideológica que os vestibulares cumpriam quer dizer, se não cumprem, né? De estar dizendo, olha, todo mundo tem as mesmas chances, basta competir e estar preparado, que é uma função ideológica de iniciar dizendo que está todo mundo com a igualdade de condições. Como é que você vê isso? Eu acho que o Enem não tem como resolver isso. Primeiro, nós temos um problema de não tem vaga para todo mundo nas escolas federais. Então, o Enem nas escolas públicas, né? O Enem e as federais são boas escolas, gratuitas. O Enem não vai resolver esse problema. É um problema que vai ter mais candidatos do que vaga. O Enem, ele serve se ele sinaliza bem lá para trás. Se ele faz isso, eu acho que ele pode fazer melhor que o vestibular. Agora, você pode usar outros critérios para a seleção, além da prova, que a prova não tem como resolver isso. Coisas de reserva de vagas, cotas, pontuação, que é o que eu mais gosto, para pessoas que fazem, para grupos, pessoas que fazem no ensino público. Isso, porque você pega os Estados Unidos, eles usam o SAT, mas eles têm outros critérios ali. Então, o Enem não tem como resolver essa questão, tá certo? E ainda, os alunos de famílias melhores iam bem melhor no vestibular e vão melhor no Enem. Também ele não resolve essa questão.
Ele pode fazer uma prova melhor, sinalizar melhor para as escolas, mas ele não tem como resolver o problema nem da falta de vagas, certo? E nem fazer que uma prova que alunos vão melhores, tinha uma ideia dessa, o Enem não faz isso. A correlação contra as provas são muito altas. Quer dizer, acaba continuando, quer dizer, os alunos privilegiados socioeconomicamente e que fazem uma escola... Isso, vão melhor no Enem. Vão melhor no Enem, isso não pode mudar de jeito maneira. Ele não tem como fazer diferente, o Enem não pode fazer isso. Se a gente quiser para a seleção em escolas, aí tem outros critérios que a gente podia usar, como já estão sendo usados. Eu acho que esse é o caminho, e não uma prova que vai melhorar, sabe, tem uma prova que a elite vai menor, vai pior, eu acho que isso não se realiza, não é verdade. Eu estudei, você estuda o Enem com os outros, não tem isso. Então, e não é função dele, não tem como resolver esse problema, né? A gente não pode pôr isso no Enem, mas simplesmente nos critérios de uso os critérios de seleção de universidades, onde o Enem pode ser um elemento, mas pode ter outros como já tem hoje. Mas isso não se discute no Brasil, não tem ninguém fazendo isso, né? Acho que tem discutido, talvez não tanto, mas não assim, a discussão de cotas, de pontuação, há 20 anos atrás na minha universidade, nem 20, não precisa chegar a 20, seria impensável. E a USP hoje tem um programa de pontuação. Ela resistiu muito, para falar a verdade. Muitos anos. Mas avançou. A Unicamp, com aquele college, né, também tentando equalizar as condições também. Então, mas a Unicamp tem um estudo muito interessante mostrando que alunos que chegavam no vestibular deles com a mesma nota, aqueles que vinham de camadas mais populares iam melhor na escola. Ou seja, ele teve muito menos chance e chegou com o mesmo desempenho no vestibular, mostrava que tinha um potencial melhor. E, aliás, a ideia do bônus inicialmente do Unicamp não era uma questão puramente social, mas era uma questão de revelar o melhor aluno. Porque dois alunos, que um teve todas as chances, o outro não teve muito menos, chegou com o mesmo desempenho, era um sinal que aquele que chegou com mais dificuldade, ele tinha mais potencial de aprendizado. Quer dizer, o que você está colocando é que o Enem abre a chance das escolas, das instituições de ensino, retomar e rediscutir a sua própria seleção. Isso seria uma coisa importante. Isso, né? Que ela podia fazer, inclusive, antes do próprio Enem, né? Mas ninguém fazia, né? Não dizer, fazia. Era mais cômodo e talvez... chamavam de um certo discurso meritocrático. Assim, nenhuma universidade quer premiar ninguém para trás, tá certo? O que eu quero é o melhor aluno potencial. E eu uso essas provas tal como um indicador. Certo. Porque eu não consigo ver o futuro, então eu preciso de um previsor. Essa sim, tal. Agora, ele não é o único, ele não é único, ele não é perfeito, porque depende de várias coisas, como as oportunidades que as pessoas tiveram. Então, vários outros lugares no mundo usam outros critérios além das provas. Mas aí tem a ver com nossos critérios das universidades, tem a ver com nossos... Mas ele tende a se tornar algo parecido com o SAT, o BAC da França, o Abitur da Alemanha. Ele pode ter a mesma função, embora são provas muito distintas na sua concepção. Sim. O SAT e o BAC são muito diferentes. O BAC, já te avaliam por áreas. O BAC é muito mais conteudista, muito mais... Os alunos passam... O que Abitur também estudando um ano para isso. Que é coisa de francês. E o SAT é uma prova mais de habilidades mais básicas e tal. Mas eles eles cumprem as mesmas funções, mas eles são provas muito diferentes. E o ranking? O que você acha da elaboração de rankings de escola? Essa é uma discussão tão interna. Veja, eles são inevitáveis, tá certo? A única forma de você evitar o ranking é não divulgando as notas, mas aí você perde a função que a prova tem. O ranking em si não é nada, é uma nota, a nota das escolas de trás para frente. Esse ano o INEP não fez o ranking, né? Mas o jornal faz. O jornal faz. Tá certo. Então, o ranking não tem nada de bom, nada de ruim, é uma lista de notas, a questão é como você interpreta ele, né? Então, evidentemente, aquela nota tem a contribuição da escola, a contribuição dos professores e os próprios alunos. Então, tem escola que vai bem porque os alunos já entraram bem naquela escola,
a família tiver todas as oportunidades. Então, como você interpreta aquilo? Quando eu estava no INEP, eu dizia o seguinte, mas vocês do ranking, eu não estou falando nada, eu estou soltando, vocês interpretam. E o INEP não tem o monopólio da interpretação. Claro. Agora, aqui algumas pessoas querem soltar o ranking, querem dar uma interpretação e querem que os outros tenham a mesma interpretação dele. Não serve para nada, está errado. Como está errado? É uma nota. Tá? A questão é como você interpreta. E essa nota é importante para as pessoas. Inclusive a comparação é fundamental. Nada é absoluto. Se eu dar uma nota de uma prova para você, não falo mais nada dos outros, você não sabe, você não tem medida daquilo. Ela só torna significativa para a quem, se você puder comparar com escolas próximas. Então, estou aqui na PUC, eu quero estudar no superior, meu curso de psicologia. Posso ver uma prova, ver como é que estão outros cursos. Isso vai dando significado. Evidentemente, aquela coisa de Fórmula 1, essa é a primeira, é meio chato. Mas é inevitável, entendeu? E o marketing usa isso. Hoje você tem outras divulgações, quantos alunos fizeram, porcentagem de alunos. Você tem que contextualizar e discutir a interpretação que são dadas dele. O pior dos mundos, na minha opinião, é tentar segurar a informação porque para os outros não fazerem o ranking. Porque tem gente que eu estava assim, eles falaram, eu acho que eu não quero fazer ranking, então não faça. Mas não quero fazer o ranking, mas não quero que você faça também. Aí é esquisito, né? Numa sociedade aberta, transparente. Então, o que o INEP tem todo o direito, o mérito de fazer sua interpretação, de discutir. Agora, eu acho que ele não tem o direito de não divulgar. E eu acho triste que na educação, gente até bastante progressista, sabe? Defende uma certa censura dessas notas. Não tem nada de... Não estou dando nota de aluno, não estou nada... mas aí porque a faculdade X ou a escola X vai fazer propaganda. O que eu tenho a ver com isso? A gente tem que entrar e discutir, disputar essas interpretações. E dar mais informações. E dar informação. Socioeconômico, como tem dado, número de alunos que participaram. No final, toda avaliação ela tem algum grau de subjetividade, que é bom ou ruim. Porque eu posso pegar nota, um ranking do Enem, eu e você com o mesmo ranking, e tem interpretações diferentes. Fala, essa escola é muito boa. Você fala, não, essa escola só recebe aluno bom, melhor. Entendeu? A gente pode ter divergência disso. Claro. Então, e é fundamental para os pais, para as escolas, ter essas referenciais, que vai formando seu juízo. Então, essas informações ajudam a gente a formar nossos juízos, que nós precisamos. E a avaliação de juízo de escola sempre existiu antes dos rankings. Claro. Antes de coisa. Eu lembro em São Paulo, na escola, quando não era as matrículas das escolas particulares, quando não era... Hoje o computador já seleciona pela proximidade, mas antes que você tinha que ir pela matrícula, pela chegada, as pessoas nas escolas mais públicas, consideradas melhor, faziam filas. De madrugada. Porque as pessoas tinham avaliação, elas fazem esse juízo. Então, esses indicadores, isso que o INEP faz, soltar também outros indicadores junto, ajuda a gente a formar juízo. Evidentemente, também não adianta soltar um monte de... Começa a confundir, mas soltar alguns importantes. E algumas instituições vão manipular de um jeito, aparecer em primeiro. Agora, porque a escola X vai usar no marketing, eu vou proibir? Eu vou lá e combater. Existe uma função importante que não é tão divulgada, que é a certificação. Quer dizer, ela confere o certificado que a pessoa terminou o ensino médio, diploma, mesmo sem ter feito. Essa função é importante numericamente? Ela é importante numericamente. No ensino, e ela, no Enem? Veja, o Enem não certifica nada, não põe ninguém na universidade. O Enem é uma prova que o INEP faz e solta o resultado. As universidades usam essa prova para seleção. As secretarias de educação, hoje até o próprio MEC lá nas federais, pode usar essa prova para dar certificação de EJA, porque você tinha as provas para certificação de EJA. Sim. Certo. E agora, mas já tem o Enem, eu uso o Enem. E o Enem, em geral, ele é muito melhor do que as provas que eram feitas em vários municípios, estados. Claro. É uma prova extremamente cuidada, com gente técnica, pessoal de educação, psicometristas, tem um monte de gente trabalhando nessa... Então, você consegue fazer uma prova de qualidade. O que nós temos que resolver no Enem é a questão logística, não é possível ter uma prova por ano. Nós temos que caminhar para muito mais do que uma prova por ano. Porque se a gente quer resolver a vida dos alunos, facilitar, teve um problema hoje e não pôde fazer a prova, ele perdeu tudo, né? Então, a gente tem que caminhar para isso e a dificuldade tem sido grande. Nós temos uma dificuldade hoje
de fazer isso que tecnicamente é possível, os Estados Unidos fazem, todos os países fazem, mas nós temos uma dificuldade no Brasil de fazer isso de acordo com a legislação, porque... Fazer vários... Não, porque, por exemplo, no SAT, o ITS que faz o SAT, ele tem os test center, ele faz convênios de longo prazo. Aqui o seu Tribunal de Contas não deixa, tem que licitar cada um cada ano, então vai tornando impossível fazer a coisa. Então, o SAT não divulga nota, não divulga a prova, porque cada um faz uma prova em TRI. Aqui tem problema que o juiz quer, então todo mundo quer mexer, tem que soltar a prova. Então, a dificuldade de fazer isso, não na nossa legislação, mas pelo menos a interpretação que não tem... Quando eu estava no INEP, eu tinha dificuldade de contratar professor de matemática, fazer prova, porque o TCU queria que eu licitasse os professores, e torna muito difícil realizar uma prova tipo essa, fazer convênios de longo prazo, porque se eu tivesse aplicadores de longo prazo, aí deitar... Com a TRI, como é o Enem, eu não preciso que todo mundo faça a mesma prova. Como é SAT, cada um faz uma prova diferente. Mas seguindo aqueles critérios... Porque ela tem uma técnica de medição psicométrica que ela consegue comparar. Mas eu preciso que nossos juízes, eles aceitem isso. Claro. Mas até que essa parte foi aceita bem, mas eles têm que divulgar uma prova. Não tem, o SAT não tem uma prova, tem várias provas, não tem como divulgar a prova, porque cada um faz uma diferente. Então, nós precisamos caminhar, e principalmente a questão de ter aplicadores, tá certo? Você pode fazer o SAT aqui no Brasil. O Bandeirantes é um test center deles. Eles dão, você vai lá e faz. Agora no Brasil, ele fala, não, tem que ser uma prova só num dia só. Essa maratona que a gente precisava acabar. Com 8 milhões de pessoas, quer dizer, não, você pode fazer. Se você fizer cada um dia, você pode ir fazendo como em outros lugares. A tecnologia existe... não tem problema de como fazer, tem um problema de fazer isso dentro do aparato legal, que é um pouco ainda conservador a interpretação que é dada sobre essas provas. Eles veem como um grande vestibular ou como um grande concurso público, e tem que seguir tudo igual. Então você tem que fazer tudo no mesmo dia, pôr todo mundo lá, 8 milhões, isso dificulta. Eu agradeço a sua participação e até o próximo Desafio Profissão.